qualquer maneira, portanto, vou-lhes contar um pouco da história da fundação do Welsh Clube de Lisboa. Nos séculos que passaram desde Pedro Álvares Cabral, e começo há 500 anos atrás a fundar o Clube de Lisboa, apertou a terras de Santa Cruz que os sentimentos de irmandade entre portugueses e brasileiros se cimentaram e cresceram. Eventos os mais variados e numerosos enchem as páginas da história dos países irmãos. O que não pode causar admiração, tanto um e outro se misturaram e viveram em família. Altas figuras de missionação católica, soldados ilustres e guerreiros destemidos correram sertões e praias num caminhar que não mais parou e deu ao mundo esse portentoso Brasil, orgulho maior da gesta portuguesa a partir do século XVI. Nunca o sentir diante dos países deixou de pulsar ao mesmo ritmo e sempre alegrias e tristezas foram comungadas em exemplo vivo de como famílias devem viver e sobrevivem. Correram os anos e os séculos até aos nossos dias. Almas sãs e corpos sãos geraram figuras ilustres de um ou outro lado do Atlântico e delas surgiu como coisa mais natural a ideia de unidade cujo símbolo outro não poderia ser que um verdadeiro elo. Daí o batismo deste já hoje grande movimento que é o elismo. Das praias santistas dessa grande cidade que o Atlântico banha, nasceu o elismo que hoje nos une. De espírito empreendedor, do coração vibrante de amor e paz, de progresso e bem-estar, nasceu o Welsh Clube. Foi o semeador de uma árvore de cultura e humanismo que hoje está encravada em outros Welsh Clubes, fincados em solo lusíada, no Brasil e em Portugal, na América do Sul, na Europa, na África, na Ásia. Foi esse homem, Eduardo Dias Coelho, por isso é que a parede não está completa que eu abri, está aí o seu retrato, Eduardo Dias Coelho, o nosso fundador. Portanto, foi esse homem, que está à vossa direita, no meio da biblioteca, que idealizou este clube, com a ideologia de irmanar-se com a pátria de origem, o mundo de fala portuguesa com mais de 150 milhões de almas. Um mundo de princípios e raízes iguais. Um mesmo conjunto de valores culturais, psicossociais e sentimentais. Um mundo lusíada à imagem do que sempre representou Eduardo Dias Coelho, de amor, paz, progresso e bem-estar. Nisso se concretiza a meta do elismo sonhado por Dias Coelho, a sua principal razão de ser. Quando Eduardo Dias Coelho reuniu um grupo de amigos na cidade onde exercia a sua atividade de médico, em Santos, com o objetivo idealista de formar um clube de brasileiros e portugueses interessados em culturar a língua, as tradições e os valores comuns aos dois povos, por mais idealista que fosse, e por melhores que fossem as suas intenções de brasileiro, filho de português, não poderia jamais imaginar as repercussões futuras do seu gesto e nem antever, por certo, o crescimento da instituição que houve por bem denominar Elos Internacional da Comunidade Lusíada. Em pouco mais de 20 anos, aquela célula inicial de Santos subdividiu-se. Multiplicou-se como se multiplicam as sementes davidosas e hoje, espalhando-se por diversos estados do Brasil, de Portugal e alguns países de origem lusitana, bem como incursões incipientes em outros países onde existem núcleos luso-brasileiros, constitui já uma associação respeitada, reconhecida pelas autoridades constituídas desses países, pelas suas atividades culturais e pelas atitudes que têm tomado permanentemente em defesa dos princípios e dos valores que tornaram grandes em todos os quadrantes da terra os feitos dos nossos maiores. E não podia ter sido mais feliz a designação encontrada pelos fundadores do nosso movimento para batizar a instituição. Elos. A união dos elos forma a corrente, e a corrente tem um significado simbólico dos mais expressivos. Traduz união, traduz força, traduz continuidade. Preservando e divulgando uma filosofia humanista que se notabiliza pela ausência de preconceitos raciais e pela valorização dos preceitos éticos e morais que tornaram admirada e respeitada a raça lusíada, cada Elos Clube é uma peça dinâmica dessa corrente, ideal que já abraçou 4 continentes, a América, a Europa, a África e a Ásia, e que pela odiernidade dos seus princípios tem todas as condições para se desenvolver, para se ampliar, fertilizando de compreensão e fraternidade o mundo estiolado pelo materialismo em que vivemos. O elismo pode constituir, por isso mesmo, um exemplo para o mundo, pois não há em nenhuma parte, em nenhuma época, lembrança de qualquer povo que tenha conquistado a sua independência política e permanecido de coração aberto, de alma agradecida e de consciência emanada aos denominadores da véspera, tal como aconteceu no passado com o Brasil e ainda há pouco com os novos países da África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Em todos os países o idioma oficial é o português, e a cultura, os costumes, a tradição, a história e a formação cristã
continuam sendo o património legado pelos portugueses. Mais do que isto, até o espírito da raça, aquela maneira de ser, de culturar, a solidariedade sem afetação, de ser fraternal, sem ostentação, a capacidade incomum de perdoar sem guardar ressentimentos, faz dos Lusíadas uma raça à parte no concerto de todos os povos. E são estes princípios, estes valores que o Lealismo exalta, cultiva e propaga em todas as suas unidades, numa pregação apostólica e desinteressada, porém continuada e consciente de quem está semeando tolerância e compreensão para um mundo melhor. Os irmãos brasileiros deram arranque aos sentimentos de portuguesismo que radicou por Portugal logo que aqui chegaram os seus ecos. Em 1962, já estou quase a chegar aos 50, notável embaixada que leva como expoente de máxima grandeza uma cópia da imagem de Nossa Senhora da Esperança, venerada em Belmonte, que acompanhara Pedro Álvares de Cabral em 1500, quando a descoberta do Grande Brasil. Esta embaixada, após contacto com o Lealismo no Brasil, tomou o compromisso de fundar em Portugal uma associação luso-brasileira que fosse resposta aos elos clubes já ali existentes. Portugal, e nelas participaram os elistas que transmitiram aos portugueses esse facho bendito que havia de dar origem ao movimento em Portugal. O excelentíssimo Presidente do Brasil, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, o estadista que teve a visão grandiosa de Brasília, centro nevrálgico da portentosa nação da América do Sul, terra de língua e sentimentos lusíadas, orgulho de quantos a Portugal devem a própria existência, verdadeiro amigo de Portugal, que até nós se deslocou em viagem oficial e foi recebido com as melhores honrarias, afirmou à imprensa, na hora de deixar o Brasil, que vinha para a inauguração do Movimento da Pedro Álvares Cabral em Belmonte e para assistir à inauguração do Lealismo em Portugal. Estávamos em 14 de janeiro de 63. Faz hoje, portanto, 50 anos. E daí em diante, ininterruptamente, não mais em Portugal, se deixou o rumo dos princípios que levaram à fundação e objetivos dos elos clubes. Longe nos levaria a tentar a defesa e a oportunidade da fundação do movimento elista que tanto tem ajudado ao estreitar de laço entre portugueses e brasileiros. A história comum, os sentimentos conjugados e alicerçados à língua, o intercâmbio de culturas e raças deram essa extraordinária existência humana no mundo que os portugueses criaram. Estes elementos foram a base de toda a epopeia que, ultrapassando obstáculos mais dispares, fizeram chegar ao nosso século a comunidade lusíada em que os elos têm o lugar de maior relevo. O Presidente Kubitschek de Oliveira anunciou na sua partida para Portugal que os elos clube foram criados no Brasil para a aproximação luso-brasileira e já existem em várias cidades brasileiras. Agora, outro na capital portuguesa. Dados os seus objetivos, não desejaria faltar à cerimónia inaugural e aqui esteve. E assim aconteceu, nesse histórico dia de 14 de janeiro de 63, onde numerosa embaixada de elistas do Brasil testemunharam o ato solene que criou oficialmente o primeiro clube português, de onde irradiou a mensagem espalhada por todo o Portugal, teve ramificações em dezenas de cidades e chegou mesmo a Luanda. Não foi, Laura? O El chegou a Luanda. Lourenço Marques, Beira, Zaire e até a longínqua Macau. Esse eu que fui o que o fundei. Espalhados pelo mundo, milhares e milhares de portugueses labutam e ajudam outros países. Podemos dizer sem receio, desmentido, que eles são arautos de uma maneira única de estar no mundo, sem ideias xenófobas ou racistas, sem outro rumo além do que sempre a todos levou mares afora, a terras longínquas, erguendo sempre bem alto os sentimentos altruístas que nos identificam. Os elos clubes são os guardas fiéis do portuguesismo que tem por base primeiro a língua e a cultura lusíada, ora enriquecidas pelos valores espirituais daqueles que connosco convivem. Quando em Portugal uma surda campanha quer fazer esquecer os mais novos, aos mais novos, toda a nossa história, já alertas estão aqueles que têm espírito e cultura portuguesa e importa difundir a mensagem que os brasileiros lançaram e havemos de ver extensiva a todas as comunidades lusíadas. O Elos Clube de Lisboa não deixou até hoje de semear a boa nova do portuguesismo por todos os cantos do mundo. Desde a sua fundação, é um dos veículos essenciais para a continuidade da cultura afro-luso-brasileira. É uma instituição humanista, sem caráter político ou religioso, e de congregação dos valores essenciais ao humanismo, a solidariedade, a liberdade, o respeito de todos na defesa e implantação da paz em todo o mundo. E nestas palavras do fundador do elismo está toda a sua razão de ser do Elos Clube de Lisboa e que temos prosseguido. Um continente lusíada de proteção à nossa cultura, à nossa religião, ao nosso conceito de família, aos nossos padrões morais, à nossa maneira de ser e às nossas formas de estar. As mesmas terras para plantar, os mesmos rios para pescar, os mesmos mares para navegar em defesa da nossa vida, pela vida e com a vida, se preciso for. Muito obrigado.
E aqueles que antes de mim estiveram, antes de nós tiveram, parte deles, a história